Bom dia, turma. Pessoal, estamos indo para a reta final de Ecologia e Gestão Ambiental, né? Então, hoje a gente vai ter o segundo dia de apresentações do que a gente está chamando de um grande painel temático sobre gestão de resíduos na produção animal, né? Então, hoje a gente vai ver, colocar aqui no chat para vocês, na sequência, na ordem correta, a gente vai assistir Avicultura com Jaiane e Carla, está aparecendo aí para vocês. Eu propus aqui o início às 10, já é um pouquinho, 10h11, agora no meu relógio acabou de virar. E depois, na sequência, a Caprina Ovinocultura com Débora, os alunos Débora e Antônio, às 10h30, mais aproximadamente, tá certo? Hoje eu vou liberar vocês um pouquinho cedo para me dedicar a uma atividade urgente, a um projeto, né, do campus, que apareceu uma grana, enfim, e dinheiro está muito difícil, né? Então a Manda gente para os alunos. tem que aproveitar, vocês vão trabalhar. Gostei aí o pessoal que se inscreveu também se vinculou ao NER. A gente vai formalizar isso em ata, tá? E aí deve sair uma portaria. Não sei se uma portaria ou vocês ficam cadastrados no SUAP, é essa que é a realidade. E computa também certificação para vocês, mas depois a gente conversa disso em outro âmbito, tá? Aqui estamos encerrando a disciplina de Ecologia e Gestão Ambiental. Vai ter muita coisa para vocês fazerem, gente, viu? Lá na URT, que vai estar acoplada ali no sisteminha, uma expansão com aproveitamento de resíduos também, né, que está contemplando. E aí tem coisas que a gente ainda não vai implantar agora, assim que voltarmos à realidade, né, do presencial, mas vai ter compostagem, uma série de outros subcomponentes, né, subunidades nesse sistema, e vai ser legal para o curso de vocês, tá? E aí, claro, essa parte aí tem a ver com o que a gente vai começar a assistir agora, né, as meninas que vão apresentar sobre a avicultura. Só lembrar que vocês, os comentários, para a gente não tomar o tempo aqui, né, a ligação entre um seminário e outro, vocês vão fazer aqueles 2 comentários que estão lá no fórum, então trazendo uma experiência concreta de uma cooperativa, de uma associação, de um empreendimento rural, né, que tem um CNPJ e que trabalhe com beneficiamento de resíduo aí no teu sistema de produção, né, que você vai discutir, que vocês estão discutindo. E aquela primeira questão que vocês vão trabalhar os principais, né, fatores abióticos e bióticos que são impactados. Alguns ainda ficam assim, meio apreensivos com isso. É muito simples, né? Então, abióticos, diretamente o impacto na água, né, enfim, em componentes não vivos do sistema no solo, tá? O que é que impacta mais ou quais são os componentes que são mais impactados aí dentro do teu sistema de produção, né, que vocês estão discutindo. E os fatores bióticos, né? Diga. Isso daí é para responder lá no fórum, né? No fórum. Na equipe, se um responde, já está. A ideia é que tenha, né, uma discussão para cada sistema de produção. Então, vocês lá fizeram da semana passada a suíno, né, a piscicultura, tá? Se eu não me engano, todo mundo respondeu. Eu não respondi ainda não, porque eu não sabia que era para botar lá Mas não. está aberto. Vai ficar aberto até semana que vem. Enquanto a gente tiver a aula, eu vou deixar aberto isso. A gente pode gerar essa discussão. Inclusive, vale nota para o qualitativo. Está aqui, ó. As meninas, a Janiela respondeu e a Gabriela. Tá? Piscicultores. Isso. Pronto. A Janiela e a Gabriela já responderam. Vocês têm que fazer algum comentário lá, gente. No fórum, tá? Tô vendo aí os meninos perguntando. É no fórum. Vocês não estão vendo minha tela, mas tudo bem. É no fórum, tá certo? Vamos lá para as nossas apresentações. Já falei demais. Então, isso. Não esqueçam de enviar a atividade, postar como anexo na sua pastinha da atividade 5, não é essa? Atividade 5, essa é o número 5, isso. Gestão de resíduos na produção. Lá na pastinha você posta e eu vou programar a postagem socializar com os colegas, tá bom? Então vai ter lá os 5, né? Seminários, painéis, tá bom? Vamos nós, então, deixar a palavra, então, com a Carla Tauane e a Jaiane Rodrigues. Sucesso aí, meninas. Vou sair daqui. Pronto, todo mundo está me ouvindo?
Perfeito. Bom, primeiramente, bom dia. Eu, Carla Taone e Jaine Rodrigues, vamos apresentar para vocês gestão sobre os resíduos da avicultura. Pode passar, Jaiane. A avicultura, enquanto ramo na produção de alimento, vem se destacando no cenário nacional nas últimas décadas, trazendo consigo a discussão sobre os impactos ambientais ligados à sua atividade. A avicultura possui um processo de produção intensivo, ou seja, um grande volume de carne de frango em um espaço reduzido e em um menor tempo possível, gerando resíduos de diversos tipos. O aproveitamento dos resíduos e subprodutos agropecuários tornam-se cada dia uma preocupação constante, pois ao mesmo tempo em que pode ser visto como algo negativo devido ao mau cheiro, a atração e disseminação de insetos, transmissão de doenças, entre outros, por outro lado, podem gerar uma fonte de renda alternativa, uma fonte alternativa de energia, ou mesmo de fertilizantes para o solo. Na avicultura moderna, se produz uma quantidade considerável de esterco, em forma de cama, que é a mistura de esterco mais subprodutos de secagem, que depende da disponibilidade da região onde está inserida a granja. Nas unidades de produção avícola, mesmo com taxas moderadas de mortalidade durante o desenvolvimento, a disposição de aves mortas torna-se um problema significativo. Os impactos ambientais causados pela avicultura de corte podem estar relacionados com a emissão de gases e poeira e pelo excesso de minerais depositados no solo, em decorrência do mau uso da cama e o acúmulo de aves mortas. E ainda pela contaminação do lençol freático, por receber elementos residuais do que foi aplicado ao solo. Os principais componentes presentes nos resíduos animais, que fornecem nutrientes para as plantas, mas que ao mesmo tempo estão relacionados à contaminação das águas subterrâneas e de superfície, inclui o nitrogênio e o fósforo. E entre os problemas atribuídos à disposição destes resíduos no solo, por exemplo, temos a contaminação de águas subterrâneas com NO3, que é o nitrato. Aqui nessa tabela, como pode ser observado, é a quantidade de produção de cama em matéria natural e seca em diferentes densidades de lotes. Como já é de esperar, quanto maior a densidade, maior é a produção de cama. Em média, um lote com densidade de 22 aves por metros quadrados produz cerca de 170 kg de matéria natural, com 103 kg de matéria seca por mês, sendo em média, respectivamente, produzindo aproximadamente, em média, 1,5 kg de matéria seca por aves. Pode passar. O principal destino adotado pelos produtores para esses resíduos é relacionado com a sua composição e a capacidade de suprir os nutrientes para o solo e para as plantas. No entanto, o volume de nutrientes adicionados ao solo deve equivaler àquele retirado pelas plantas num determinado tempo, de maneira que não haja deficiências e nem excessos. Normalmente, o procedimento adotado para o cálculo das quantidades de cama a serem aplicadas ao solo segue o mesmo critério de suprir as quantidades de nitrogênio ou fósforo recomendadas para as adubações com fertilizantes químicos. Os principais componentes presentes nos resíduos animais, além de fornecer nutrientes para as plantas, também estão relacionados com a contaminação das águas subterrâneas e de superfície.
O escoamento de água pluvial de pastagens fertilizadas com excesso de esterco de aves pode conduzir à rede de drenagem concentrações elevadas de amônia, que, quando dissolvidas na água, pode ser tóxica para os peixes, mesmo quando encontradas em baixas concentrações. Pode passar. Por outro lado, estes compostos nitrogenados eliminados pelas aves, na forma de fezes, sofrem a ação de bactérias nitrificantes na cama e são transformadas em nitritos e nitratos, que são compostos não voláteis que melhoram a qualidade fertilizante da cama. A adubação com altos níveis de esterco de aves no solo resultam em elevadas concentrações de nitrato na água subterrânea. A intensidade do processo de contaminação depende principalmente das quantidades de nitritos presentes ou adicionados ao solo, da permeabilidade do solo, das concentrações climáticas, da pluviosidade, do manejo da irrigação e da profundidade que esse lençol freático se encontra. Alguns estudos apontam para o aproveitamento da cama de aviário como uma fonte de energia, que é utilizado a biodigestão ou a digestão anaeróbica. Esse é um processo na qual as bactérias, através da fermentação, degradam a matéria orgânica, transformando-a em subprodutos, como o biogás, que é utilizado em fogão e em aquecedores, e o biofertilizante, que é utilizado em plantações. Estes subprodutos, eles possuem um alto valor como fontes energéticas e nutricionais para as plantas, podendo ser substituídos por insumos utilizados pelo avicultor. Já com relação à avicultura de corte, devido ao aumento da densidade populacional das aves nas regiões produtoras, devido a elevar sua capacidade de alojamento individual, trouxe novos desafios para a avicultura moderna. Então, devido à tendência mundial de elevadas concentrações das escalas de produção, é necessário que o produtor rural ele tem que considerar a mortalidade de animais como um problema com relações às proporções significativas, o qual merece bastante atenção. Sendo que os índices de mortalidades em uma granja moderna variam em torno de 3 a 5%, que são os índices que estão dentro da escala, da escala a ser considerado que vai acontecer. E é necessário você dar um destino a essas carcaças de aves. Então, podemos utilizar 3 métodos: a fossa, a incineração e a compostagem. Sendo que, agora eu vou falar um pouco sobre esses três processos: fossa, incineração e compostagem. Bom, as fossas anaeróbicas, elas podem ser utilizadas como um método de descartar as carcaças de aves. E ela tem alguns benefícios. Por quê? São de baixo custo inicial e não necessita de mão de obra especializada para poder realizar sua construção, sendo que ela vai ser programada de acordo para receber carcaças em períodos relativamente curtos. Normalmente, esses períodos em torno de 2 anos. Porém, a sua capacidade de suporte ela pode ser preenchida antes desse tempo. E é necessário que o produtor tenha o cuidado de estar realizando a abertura e também estar realizando a conservação dessas fossas todos os anos. Porque, como a fossa vai ficar próxima do aviário, é necessário que ele tenha esse cuidado para evitar que tenha algum dano, como as carcaças vão estar depositadas ali, já entrou em processo de decomposição, vai estar, se tiver alguma fratura na fossa, vai estar expelindo maus odores e pode acabar atraindo predadores para próximo das granjas. Como vocês podem ver nessa imagem aí,
A fossa, ela pode ser feita tanto de alvenaria como de madeira, e ela tem essa tampa. No centro da tampa, ela vai ter essa abertura, que vai ser o local onde vai realizar o depósito dessas aves. O outro tipo também, que não é tão utilizado, é o aterramento. Normalmente é feito em valas rasas e essas valas ficam a céu aberto, o que ocasiona o ataque de animais roedores e escavadores que se alimentam desse tipo de material. Por essas valas serem rasas, devido ao movimento das águas pluviais, vai acontecer o processo de assoreamento. E também, nesse processo do movimento das águas, pode acontecer também que que carregue algum patógeno, então restos de resíduos de decomposição dessas carcaças que possam vir até a contaminação tanto das águas superficiais como subterrâneas. E também outro fator negativo desse aterramento das aves, das carcaças das aves, é que no período chuvoso inviabiliza o seu uso. Então, devido a essas características negativas, não é muito utilizada. A incineração, ela também pode ser considerada um método a ser empregado no tratamento de carcaças de aves. Porém, como a umidade dos animais em geral é em torno de 65% a 70%, isso acaba que limitando ou dificultando a queima em baixa temperatura. Ou seja, devido a essas características das carcaças dos animais, acaba que limitando o seu uso em situações normais de campo. Por quê? É necessário você utilizar alguns combustíveis para poder você conseguir realizar essa queima. E com isso vai estar atrelado, porque você, com isso atrelando um alto custo, porque você vai ter que aumentar os custos para você conseguir realizar essa incineração. Sendo que também você comprar um incinerador específico para realizar esse processo, atrelado que vai vai expelir maus odores, acaba que inviabilizando o processo de incineração. A compostagem, ele é um método bastante utilizado, que vem sido pesquisado desde a década de 2000. E o objetivo da compostagem é converter a matéria orgânica, tal como esterco fresco de aves, cama de aviário ou restos de culturas, em um material quimicamente mais uniforme e com baixa presença de substâncias odoríferas, com isso chamando de humus ou composto. Sendo que essa compostagem ele vai ter tem que ter uma relação de carbono e nitrogênio de 30 carbono para um nitrogênio, e que tem uma umidade em torno de 40% a 50%. E nesse ambiente que vai ocorrer a compostagem, é necessário que tenha oxigênio para ocorrer o desenvolvimento das bactérias e assim ocorrer o processo de fermentação para ter a decomposição das carcaças. Devido à baixa relação de carbono e nitrogênio presente nas carcaças de aves, não só de aves como dos animais em geral, é necessário o produtor intervir com algumas fontes de carbono, como maravalha, casca de arroz e resíduos de cereais. Com isso, quando você adiciona lá no ambiente, por exemplo, aqui na imagem, a casca de maravalha, e você coloca as carcaças, vai aumentar essa relação de carbono e nitrogênio. Aqui na foto não está mostrando, mas coloca uma camada embaixo, aí coloca as carcaças e coloca outra camada de maravalha em cima. E ela consegue ficar bem unida às carcaças, com isso vai acelerar esse processo de decomposição das carcaças. Então, como a gente vai utilizar esse composto no solo, é necessário que o produtor tenha em mente qual é a qualidade desse substrato utilizado, no caso das aves, o método e o tempo que vai ficar para poder virar esse composto. Então, é necessário que ele analise o produto
obtido antes de ser aplicado no solo, para assim ele evitar a aplicação exagerada de nutrientes no solo. E quais são os benefícios da compostagem? Vai reduzir a emissão de odores, a contaminação das águas, porque você vai estar dando um destino eficiente desses carcaças, se evitar de estar jogando ela, de estar colocando ela em ambientes inapropriados. Com isso, você vai ter a formação de um composto orgânico em que você vai poder utilizar na sua propriedade, ou então você vai poder vender para outras propriedades utilizarem, sem risco sem risco de estar agredindo ao meio ambiente, ou seja, sem estar prejudicando a natureza. Nessa tabela está mostrando o potencial energético anual das diferentes fontes de biomassa por estado. Aqui os estados aqui do Nordeste. Sendo que o esterco avícola tem uma produção de todos os estados aqui: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, de 207 toneladas. E aqui no Piauí, que ele fica em quarto lugar, com 30.181 toneladas. E muito obrigada. Parabéns, parabéns, gente. Vocês usaram até. Tinha um pouco mais de tempo ainda, né? Mas eu achei legal assim a forma como vocês trouxeram objetividade mesmo, né, para a exposição. Eu estava um pouquinho preocupado se vocês não iam falar dos biofertilizantes e tudo mais, que aqui tem dois sistemas, o próximo é o caprino, inverte um pouco assim a importância relativa, né, dos resíduos. Para caprino, vocês vão ver que os biofertilizantes, a vermicompostagem, né, é bem importante. O uso de biodigestores. Aqui, para a avicultura, o biogás, né, tem sido mais explorado. Tá? Não quero ficar falando muito. Lá na pastinha de vocês, que chama Links Úteis e Materiais, painel temático, já coloquei ali deixa eu ver, para avicultura, 4 materiais, e para caprino, 3 materiais. Tá? Tem um manual de caprino que tem a parte de aproveitamento de dejetos na página 40. Eu sugiro muito que vocês tenham isso. Baixem esse, se é que vocês já não têm. E de caprino também, tem um artigo falando de compostagem e vermicompostagem de dejetos de caprino, comparando estações do ano diferente. Então, dentro do ciclo produtivo. Esse é bem interessante. E de avicultura, esse que eu coloquei, não é um artigo exatamente, é uma página que vai trazer essa parte de fertilizante na avicultura, tá? De biogás tem muita coisa, eu coloquei uns materiais lá, inclusive da Embrapa, um material que chama uso de biodigestores para o tratamento da cama de frango, conceitos importantes para a produção de biogás. Está bem resumido, é um resumão bem bacana, tem um infográficozinho e umas tabelas atualizadas com matéria bruta, seca, umidade, em 2 lotes de criação com diferentes densidades de animais, né? Que é também uma demanda, a gente sabe em ave, né? Que é essa coisa do espaço, né? Que aí entra a questão também de bem-estar animal, né? Às vezes ficam mesmo os bichos um empilhado em cima do outro. Vamos lá para caprino ovinocultura, gente. Então, cadê o pessoal? É a Débora e o Antônio. Jaiane, para a tua apresentação aí, por favor, para me colocar. Isso. Já ia falar. Bom, vou deixar com vocês, tá ok? Caprichem.
Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Pode iniciar? Tá. Pode iniciar, Antônio. Bom dia, galera. Meu nome é Antônio Neto, e junto com a Débora, a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão de resíduos na caprino-ovinocultura. Pode passar bem, Débora. A caprino-ovinocultura e a caprinocultura e a ovinocultura são atividades difundidas em todo o território nacional. A gente consegue ver exemplos desses animais praticamente no Brasil inteiro. Não tão relevante quanto aqui no Nordeste. A gente sabe que o Nordeste é o maior produtor, eu vou até apresentar dados aqui para vocês mais na frente, mas o Nordeste é o maior produtor do Brasil, tanto de ovinos quanto caprinos, e ela está marcada principalmente pela essa grande geração de emprego e renda nessas regiões produtoras. E a gente, quando a gente fala um pouco sobre a ovinocaprinocultura, principalmente trazendo aqui para a realidade Piauí, ou melhor ainda, a realidade paulistana, a região de Paulistana está incluída dentro da chamada Rota do Cordeiro, como um importante produtor ovino-caprino do Nordeste. Sabemos que a Associação de Betânia, hoje a Cooperativa de Betânia, está se destacando no Nordeste inteiro, tá um salto gigante, pela tamanha organização e produção desses animais. Essa produção caprino-ovina acaba sendo uma importante alternativa para o desenvolvimento econômico e social dessas regiões. A gente sabe que a base PIB per capita hoje dessas regiões interioranas é agricultura familiar. E dentro da agricultura familiar, principalmente, está o vinho caprinocultura. Pode passar bem ainda. Nós temos hoje, eu trouxe aqui para vocês 2 cenários. Temos um cenário mundial e um cenário nacional. Primeiramente, a gente tem um grande problema hoje com a produção de ovino e caprino. Por quê? Porque não é uma produção como a bovinocultura, ou como a avicultura, ou como a suinocultura, que tem exportação, principalmente. O que tem esse emprego de tecnologias de produção hoje nacional? Principalmente a exportação. É comprado um dólar, muito dinheiro investido. E isso acaba enriquecendo a cadeia e até tendo organização de cadeia. Eu comecei meu ensino técnico em 2015, estamos em 2021. Tenho amigos que já são doutores e dizem que já ouviram falar sobre a organização de cadeia de ovinos e caprinos. E, infelizmente, a gente não consegue alcançar isso. Por quê? Porque a gente não tem uma tamanha, não que não seja relevante nacionalmente, mas não tem uma relevância internacional. Quando se trata de cenário mundial, o rebanho mundial hoje de caprinos é em torno de 1,6 bilhões de cabeças. E o rebanho mundial de ovinos é de 1,2 milhões de cabeças, tendo a produção mundial em torno aí de caprino de 5,4 e ovino de 8,6 milhões de toneladas de carne. Quando a gente vai falar um pouco sobre dados hoje do Nordeste, não só do Nordeste, Nordeste e Brasil, o dado mais atualizado que a gente tem é de 2017. A gente já está em 2021. Temos aí 4 anos que a gente não tem mais uma atualização de dados. Por quê? Porque não há cadeia como a avicultura. Se a gente for ver hoje, a cada 6 meses tem atualização da produção nacional de aves e de ovino e caprino. A gente vai ter uma atualização há 4 anos atrás. E isso acaba dificultando um pouco, até mesmo buscar essa organização de cadeia. Porque o rebanho nacional, em 2017, ele alcançou cerca de 9,7 milhões de cabeças, sendo 9 milhões aqui na região Nordeste. A gente tem praticamente, pode-se dizer, 100% da produção nacional de caprinos, quando a gente se trata do território nacional, nós aqui do Nordeste. Já se tratando de rebanho ovino, já está mais difundido. Tem cerca de 18,5 milhões de cabeças no país, sendo que o Nordeste é detentor de 11,6 milhões. E 4 milhões está ali, principalmente na região sul, porque eles são grandes produtores de lã
e também de leite. Passa bem aí, Débora, por favor. Olha esse gráfico, quão interessante ele é. Apesar de ser um gráfico de 2014, e, e, eu, e se a gente for ver o outro dado atrás, de 2015 a 2014, a produção de caprino se tratando no Nordeste, não houve diferença, teve um declínio. E para 2017 também não variou, subiu um pouco, mas não foi tanto. Ou seja, a gente há muito tempo, cerca aí, já estamos perto de 20 anos, pode-se dizer, que esse gráfico não altera tanto. Não tem essa alteração tão drástica. Quando passa para de ovinos, passa bem, Débora, por favor. Já quando a gente trata para ovinos, que a gente já começa a observar uma organização de cadeia, apesar dessa queda em 2012, decorrente à seca, principalmente, aqui no Nordeste, foi uma das maiores secas nos últimos 50 anos, teve essa queda, mas a partir de 2013 a gente está em ascensão, e 2017 aí a gente já está com 18 milhões de cabeças, a gente ainda continua nessa ascensão, principalmente na parte de ovinos, que isso é bom. Isso pode nos trazer um futuro emprego de técnicas. Passa bem, Débora, por favor. Quando a gente fala de principais produtos dessa cadeia, temos a comercialização de matrizes reprodutores para manutenção, a gente se trata de manutenção aí e melhoramento genético desses rebanhos, e tem a produção de carnes e seus derivados. A gente trazendo um pouco aqui para nossa realidade, aqui em Rajada, hoje já temos um abatedouro que já trabalha com esses cortes, principalmente tentando botar em mercado, aqui dormente já fizeram também um abatedouro, que é uma vergonha, na verdade, pelo tanto de tempo que a gente tem, tem essa produção e não temos abatedouros regularizados. Temos os frigomatos, como a gente chama. Sim, professor, é de Rajada mesmo, só que o cara até aqui de Acalmão, o cara conheceu ele há muito tempo, o Cândido. Pode passar bem aí, Gabriel. E também temos o leite e seus derivados. A gente não consegue, quando a gente trata aqui, principalmente paulistana, essa região, aqui, até mesmo aqui entrando em Pernambuco, a gente não vê tanto esses derivados, leite e seus derivados. Por aqui, o único que eu conheço que trabalha realmente, que ganha dinheiro com isso, está começando a ganhar dinheiro com isso, está se instalando no mercado, é o Wagner, em Afrânio. Mas quando a gente fala, principalmente no Nordeste, os maiores produtores aí que trabalham com leite e seus derivados é a Paraíba. Passa bem, Débora. E também temos a parte de pele e seus derivados. Temos aqui em Afrânio, temos um curtume aí que consegue absorver eu conheço um pouco lá, eles absorvem uma grande quantidade de material, só que infelizmente ainda há de melhorar muito, principalmente na parte de fiscalização, principalmente na parte de dejetos. Eles, infelizmente, não é que eu culpo diretamente eles, eu acho que também falta um pouco da capacitação e também da busca, principalmente das autoridades públicas, em capacitar eles. Passa bem, Débora, por favor. Gente, sabe-se que os resíduos gerados hoje na criação de caprinos e ovinos nos abatedouros são estimados, isso é estimado, 147 mil toneladas por ano. Isso dá cerca de quase 10 mil caminhões de resíduos. Isso aí é uma estimativa. Infelizmente, falando novamente dos frigomatos, voltando para falar sobre os frigomatos, não tem esse controle. Como é que eles sabem? Como é que eles sabem a produção? Sabemos que a gente mesmo aqui em Paulistana, a gente sabe que Paulistana é abastecido dos frigomatos. Eles chamam assim frigomatos, mas não é desvalorizando, é só para atentar um pouco. E a partir desses abates, não tem esse controle. Ou seja, provavelmente a gente está falando de um valor muito maior que isso aí é apenas uma estimativa. Esse tipo de resíduo orgânico, ele pode ser transformado em adubo ou utilizado na agricultura. Infelizmente, aqui eu não conheço ninguém que vê isso. Não conheço. Eu conheço muita gente que abate e simplesmente é descartada essas carcaças ou restos por aí, ao léu, aí na natureza. Mas quais são esses
Quais são esses principais produtos hoje na produção de caprinos e ovinos? Se trata principalmente de carcaças de animais mortos, resíduos de partos, a parte de placenta e líquidos, os natimortos e os estrumes. Eu tratei falando um pouco sobre abatedouros, porque a gente sabe que a maior fração de resíduos é gerada realmente pelo abate. Até mesmo que se a gente for comparar um caprino e um ovino e um frango, a gente sabe que há a necessidade de abater muitos frangos para se atingir a quantidade de resíduos que um caprino tem, né, produz. Mas a gente fala ainda de restos de partes, placentas e líquidos, que um rebanho aí, se a gente for ver um rebanho proto com 80 matrizes parindo, são 160 matrizes mais ou menos, são 160 crias mais ou menos por ano. E são descartados na natureza, essas placentas, esses líquidos. Além da gente sabe também que são animais frágeis, há uma grande quantidade de natimortos, e o estrume produzido por esses animais. Passa bem, né? Na produção da caprinovinocultura, temos, a gente pode, não só nela, mas em outras, mas principalmente a gente divide em duas produções de resíduos, a vegetal e a de abatedouros. Aí, como tem palha, feijão, arroz, milho, carnaúba, girassol, soja, milheto, o bagaço de canas, silagem mofada e sobras de capim triturado. E na parte de abatedouros ou de restos mesmo, a gente tem as carcaças, as vísceras condenadas, carcaça e vísceras, as carcaças condenadas, o sangue, os retalhos e a água das lavagens das instalações. As carcaças de animais mortos e restos de abatedouros normalmente vão acabar contaminando a água bebida e disseminam doenças no meio rural. Gente, sabemos muito bem que quando a morte de animais, infelizmente isso é a realidade para os produtores rurais, morte de animais, quando o animal está a pasto, o produtor simplesmente deixa ele lá. E se por acaso esse animal estava com a zoonose, ou seja, uma doença compartilhada, tanto para os animais quanto para nós, seres humanos, uma água que um ser humano normalmente tem contato, vai virar uma fonte de contaminação para o ser humano. Olha o tamanho do impacto. Ou, quando não se trata da zoonose, podemos falar da contaminação em massa do rebanho. Um animal morreu por causa da doença, às vezes na beira d'água, o produtor deixou ele lá, contaminou a água, e os animais vão começar a se alimentar dessa água e vai começar essa zona de transmissão dentro dos próprios animais. Quando o produtor perceber, às vezes seus 100 animais morreram. E aí, olha o tamanho do impacto econômico disso. E aí o produtor vai sobreviver de quê a partir daí? É algo realmente muito preocupante. Além do acesso desses animais a carcaça mesmo em si, até ossadas. Às vezes os animais, quando tem a degeneração aí de um pouco do couro e dos restos, fica o osso, às vezes o animal vai lá e lambe, por instinto, o animal vai lá e lambe o osso também. Isso pode acabar não só transmitindo para caprinos ou ovinos, se na fazenda tiver outros animais, e até mesmo para animais silvestres. Animais silvestres podem ter contato com isso também e acabar sendo a fonte de disseminação de doença. Passa bem, Débora? Aqueles resíduos vegetais, a gente pode observar principalmente sobre nas cocheiras. Tem os resíduos vegetais aproveitados da compostagem, sobra de capim triturado, tem a cama formada pela mistura de esterco seco ou sobra de capim triturado. Ou seja, a gente já pode ver que tem uma gama de produtos, de subprodutos, que a gente pode utilizar pelo aproveitamento. Aí com a utilização do biodigestores ou da compostagem principalmente. Passa bem, Débora? E temos um grande problema, que infelizmente também o pessoal não vê, que é o resíduo vegetal aproveitado da compostagem a partir da silagem. Gente, silagem mofada pode transmitir doença para o homem também. Temos até alguns fungos associados a da formação da silagem mofada, que tem relatos de pessoas que se contaminaram com isso. A pessoa acabou se contaminando, às vezes o produtor tem um certo cuidado com a silagem na hora de conduzir, tá, e conduzir lá enquanto estiver no silo, mas ele tem um descarte errado, pode contaminar mais uma vez águas, ou até mesmo um contato, ele joga, às vezes pode acabar jogando em qualquer lugar, e até mesmo ele mesmo
depois ele mesmo pode acabar se contaminando. E também tem um grande problema das esterqueiras. A gente sabe que pode chegar em qualquer propriedade que é difícil a gente não ver uma ruma de esterco na lateral, do lado do curral. Ali está para a formação, ali tem a formação de moscas, de algumas larvas, de vários insetos, e além da contaminação pelo excesso de urina que tem nesse local, e pode acabar contaminando um grande raio ao redor desse esterqueiro. Isso é um grande problema. Pode continuar, Débora. Bom, pessoal, bom dia. Uma forma de utilizar os resíduos das culturas da produção de ovinos e caprinos é a utilização desses resíduos para a compostagem. E o que seria essa compostagem? Além também, pessoal, do uso do esterco para biodigestores, né? Mas a nossa apresentação vai ter mais em foco a compostagem por ser uma realidade para o pequeno produtor. Bom, e o que seria a compostagem? É o processo natural de fermentação onde vai ocorrer na presença de ar, umidade e alta temperatura. E vai proporcionar a decomposição dessas carcaças, restos placentários de abatedouro, estrume, sobra vegetal pela ação de fungos, bactérias, transformando todos esses resíduos da cultura em adubo de alto valor agronômico. Bom, o local onde se realiza a compostagem dessas carcaças ou restos de abatedouro é chamado de composteira, que se trata de um galpão simples e rústico com piso cimentado protegido contra a água de chuva e fechado na lateral. Sua localização ela deve ser de fácil acesso, uma vez que os restos de abatedouro e essas carcaças elas vão ser levadas para a composteira, então deve ser de fácil acesso na propriedade. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem a fim de exemplificar como é essa composteira. Aqui nós temos uma foto de uma composteira rústica com divisórias de 1,5 m. Bom, e como é feito essa pilha de compostagem? É necessário, como a Jaiane já explanou um pouco sobre isso na apresentação delas, é necessário que coloque um fundo de pilha com 40 centímetros de cama. Essa cama, ela é feita a partir dos resíduos vegetais e do estrume. Essas carcaças, elas vão ser depositadas em formas de leiras. Pode ser tanto resíduos de abate, como também essas carcaças, como eu já falei, e é acrescentado entre 30% a 40% de água quanto ao peso dessa carcaça, a fim de encharcar ela bem de água. E aí finaliza cobrindo totalmente essas carcaças ou resto de abate com mais 40 centímetros de cama, oriundo do resíduo vegetal e do estrume. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem a fim de exemplificar como é feito esse transporte dessas carcaças do animal morto para a composteira. Bom, nessas imagens aqui, como vocês podem ver, é uma imagem onde exemplifica a preparação da cama, como eu falei, com 40 centímetros de sobra de capim seco e esterco. Aqui o produtor já está fazendo o encharcamento dessas carcaças com água. E nessa foto, o produtor já está fazendo a completa cobertura das carcaças com mais 40 centímetros. E essa pilha de compostagem, ela é feita de forma contínua, ou seja, coloca-se carcaça ou restos de abatedouros, restos de placenta, e aí coloca a cama, aí coloca novamente as carcaças e vai fazendo isso de forma contínua, até chegar numa carga máxima de 1 metro, de 1,5 m de altura. Bom, e como é feito o manejo dessa compostagem? Para ter certeza que essa compostagem está sendo feita de forma correta, é necessário ter certeza que a temperatura interior da pilha está cada vez mais aumentando, onde nós podemos observar que nos 3 primeiros dias a temperatura no interior dessa pilha ela vai chegar a 40 centímetros
a 45 graus Celsius, perdão. Para facilitar essa medição, é necessário deixar inserido no meio da pilha um ferro, ou um cano de ferro ou de cobre, onde, ao se inserir esse ferro no meio, facilita a medição, uma vez que eu vou colocar o termômetro dentro desse ferro, como vocês podem ver na imagem, exemplificando, e assim eu vou fazer a medição. Vale ressaltar que a decomposição das carcaças vai cessar, vai terminar quando essa temperatura no interior da pilha estiver de acordo com a temperatura ambiental. Aí cessa a decomposição dessas carcaças ou restos placentários. Quanto ao tempo de decomposição, se decompõe completamente entre aproximadamente 120 a 150 dias as carcaças inteiras, advindo de animais mortos. Porém, os restos de partos, natimortos, vísceras, retalhos de carne e sangue ocorrem há apenas 30 dias. Esses natimortos são fetos que foram mortos com 20 dias. Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei uma imagem a fim de exemplificar como ocorre a abertura da pilha com 150 dias. E surgiu uma pergunta, um questionamento, o que ocorre de fato durante a compostagem? Como eu ressaltei anteriormente, vai ocorrer a transformação dos resíduos vegetais, das carcaças e restos de abate em adubo de alto valor agronômico, onde estima-se que cada tonelada de adubo orgânico produz entre 14 a 18 kg de nitrogênio, fósforo, potássio e matéria orgânica. Porém, esse adubo oriundo de carcaças de animais mortos, eles não podem ser utilizados nas condições de adubação de pastagem para pastejo animal direto e adubação de hortaliça para consumo humano, uma vez que pode ocorrer a proliferação de doenças. Então, nesses dois casos, deve ser evitado. Bom, a utilização da compostagem, dos adubos oriundos da compostagem, podemos ter uma recuperação de solos em áreas degradadas e também é usado para fazer reflorestamento, jardinagem, produção de mudas, grãos e forrageiras, onde vai favorecer a reciclagem de nutrientes. E também é agregado como uma atividade que vai vir agregar, até mesmo produzindo valores para o produtor, uma vez que esse adubo, quando ele é comercializado no mercado, seus valores aproximam de R$ 200 por tonelada, ou seja, sendo aí uma alternativa para o produtor ganhar dinheiro com essa compostagem. Seu uso também como fertilizante orgânico vai minimizar a aquisição de insumos, uma vez que o produtor não vai precisar comprar fertilizantes que são ofertados no mercado, ele vai próprio produzir, né? Ele pode utilizar essa compostagem como adubo. Vai promover a autossuficiência e a sustentabilidade para a propriedade rural, como foi bastante explanado na apresentação, uma vez que o produtor ele vai pegar essas carcaças, esses restos de abate que seriam lançados no meio ambiente, né, causando contaminação, ele vai utilizar e ainda vai gerando renda extra para ele. O processo de compostagem bem manejado, ele vai englobar, ele pode ser utilizado tanto para os produtores, né, rurais, como também para os donos de abatedouros, onde o tratamento dos resíduos sem acúmulo de mosca e produção de odores, evitando disseminação de doenças. Consequentemente, nós vamos atender à legislação ambiental. Aqui é uma imagem de um milho que ele foi adubado com um composto oriundo de compostagem. Há também alguns trabalhos, pessoal, já feito com solos que foram adubados com essa compostagem. A Embrapa já fez alguns trabalhos com esse adubo e puderam observar muitas vantagens com a sua utilização, uma vez que ele possui alto valor agronômico.
É isso que a gente tinha para apresentar para vocês com relação à gestão de resíduos na caprinocultura. Obrigada. Excelente, meninos. Vocês estão de parabéns. Eu ia falar um pouquinho de vermicompostagem. Acho que a Débora trouxe, né, uma contribuição atualizada. Eu vi que vocês fizeram uma pesquisa. Gente, eu sinto falta, às vezes, lá no... Quem não colocou, eu não parei para olhar os slides, né, só acompanhei a apresentação. Coloca as referências que vocês tenham utilizado no último slide, tá bom? Então, quem já postou, é que eu não abri ainda esses documentos. Eu vi, né, como eu disse, eu vi aqui a apresentação. Quem já postou e não tem as referências, faz isso, por favor, tá? Faz um slide com as tuas referências. E quem optou por trabalhar, contextualizar mais um artigo, ou dois, enfim, acho que foi o caso do segundo, da Suíno. Isso. Coloca o artigo também em anexo, além da apresentação, sobe o artigo, tá? Para alimentar o Classroom de vocês, tá certo? Porque só eu que vou receber nessa pasta. Então, vou preparar uma pastinha final, né? Para a disciplina, além dessa de links úteis que eu acabei de atualizar. E vocês já conseguem ver. Ok? Parabéns. A Débora, por favor, coloca a tua autoavaliação. Isso. E todo mundo assina o chat, por favor. Estou vendo aí agora, nesse momento temos o Antônio Neto, a Bárbara Luana, Carla Tawane, Débora Figueiredo, Gabriela Rodrigues, Glaucio Luciano, Jaiane Souza, Janiela Brito, Lana Kelly, Nomeriano Neto e Pedro Souza, de Souza. Pessoal, tá acabando, tá? Amanhã a gente vê a parte de bovinocultura. Eu postei, não esqueçam de baixar, eu recomendei a vocês um manual de resíduo, tanto da produção animal, quanto da parte de agroindústria, manual técnico da Embrapa, né, daquela infoteca, tá aqui esse. FEPAF 2006, ainda é o que temos de melhor. Só abrir a capinha aqui para... vocês não estão me vendo. Vocês não estão vendo minha tela. Enfim, tá postado, postei dia 10 de março. Baixem esse manual, certo? É uma cópia escaneada. Ele não é muito fácil de encontrar. O link sempre eles ficam tirando por causa de direitos autorais, mas circula por aí. Tá? Eu socializei aqui com vocês, porque é para uso didático, né? Uso acadêmico. Tá certo? Mais uma vez, parabéns. Amanhã a gente vê a parte de bovinocultura. A gente vai ter ainda semana que vem, vocês vão ter Meet, a parte de agroecologia, provavelmente a quarta, os 2 horários, e na quinta eu vou deixar disponível, na quinta que vem, eu vou deixar disponível para vocês fazerem a atividade de agroecologia. Vai ter 2 partes. Um primeiro bloco você vai assistir um simpósio, enfim, semana que vem a gente fala disso, mas com a parte de etnoconhecimentos, na parte de produção animal, então vai vir uma parte de etnomedicina veterinária, né? As soluções caseiras aí do povo do campo, especialmente da agricultura familiar, para tratar verminose, tratar uma série de patologias aí nos rebanhos, tá certo? Acho que vai ser bacana. Na segunda parte, vocês trabalham mais os termos técnicos em agroecologia. Vou pensar numa coisa dinâmica para vocês fecharem essa nota, tá certo? Então, vocês vão ficar trabalhando na semana que vem, a partir da quinta-feira, e a outra semana fazendo essa atividade, pelo que eu vi no Classroom de vocês, já inseri as notas, só falta essa, mas eu preciso preencher ali a carga horária para a gente garantir que está tudo ok. Essa disciplina tem 75 horas, não é isso? Se eu não me engano. Tá bom? Se cuidem, aproveitem esse resto do tempo aí, que precisa ainda ajeitar o seminário de amanhã. Se for o caso, eu acho que não, que seria hoje. Dúvidas? Todo mundo assinou aqui no chat. Pessoal, algum questionamento sobre a reta final da disciplina? Acho que, no geral, vocês todos estão muito bem, né? Estou falando de nota dessas coisas burocráticas. Então, a gente fica por aqui, tá certo? Se cuidem. Tchau, professor.
Valeu, valeu, gente. Não,